Bom dia, ouvintes internautas da TV Mundo, da TV da Nova Era. Nós estamos aqui hoje no programa Paz, Amor e Luz, e a partir desse nosso programa, nós iremos dar uma dinâmica diferente ao nosso programa, tá? Através do estilo que nós já estamos mostrando para vocês, e nos próximos programas nós iremos trazer algumas pessoas para entrevistar. Nós já falamos sobre várias personalidades que fizeram realmente um trabalho fantástico no nosso planeta, e agora nós vamos fixar no nosso país. Por quê? Os outros países são importantes, criaram civilizações realmente fantásticas, desde a época da Atlântida, da Lemúria, os romanos, os gregos, os britânicos, ou seja, uma série de civilizações, inclusive aqui na América, os Incas, né? Os astecas e os maias. Mas agora, a partir desse programa, nós iremos falar sobre realmente o desenvolvimento do nosso país, as personalidades do nosso país, focando 7 ramos de desenvolvimento humano, que é a política, a educação, a comunicação, a arte, a ciência, a religião e a economia. E nós iremos começar hoje o nosso programa justamente pela parte que é muito importante e que muitas vezes as pessoas, né, não dão importância, que é a política. Então, a política realmente ela é um aspecto muito importante da vida das pessoas. Os países mais politizados do mundo, nós tivemos agora no início do ano, né, uma quebra de paradigma. Um negro foi escolhido nos Estados Unidos como presidente dos Estados Unidos, né? Isso era um paradigma. Isso, dentro da visão do americano, era até uma ilusão. Então, a partir de hoje, nós iremos falar sobre todas as personalidades brasileiras da política, da educação, da cultura, em todos os segmentos da sociedade. E da política, nós iremos iniciar, né? Daqui a pouco a produção começa a colocar as imagens, através, desde o descobrimento do nosso país. Por quê? Nós fomos, no caso, descobertos em 1500 e, através desse processo, várias etapas e várias personalidades influenciaram e influenciam até hoje a nossa política. Nós estamos passando um momento muito triste na nossa política, onde, através de pessoas que têm que representar o povo, ficam discutindo, né, aspectos menores na Câmara Maior, que é o Senado Federal. Essa semana teve bate-boca de Fernando Collor, de Pedro Simão, de uma série de políticos que realmente estão denegrindo a imagem dessas personalidades que nós iremos passar daqui a pouco no vídeo para vocês, que construíram esse país, e nós temos que realmente criar uma nova geração, principalmente na política, tá? Para que a gente possa dar salto de qualidade em todo o setor da nossa vida. E a maioria das atitudes começa através da política, porque através da política nós temos o executivo, o judiciário e também o legislativo, tá? Então, são 3 segmentos que realmente dão uma estrutura dentro realmente da civilização que foi criada anteriormente, principalmente a civilização, né, na Grécia, através do Estado, através do relacionamento povo-político. Então, daqui a pouco a produção começa a passar os slides, porque em 1500, uma pessoa que estava em Portugal, filho de nobres, foi dada a incumbência de ele se deslocar até a Índia, mas a sua esquadra direcionou-se diretamente para o Brasil. Essa questão é uma questão que, inclusive, os professores falam muito, que Cabral, na realidade, ele não descobriu o Brasil por acaso, porque ele veio com uma esquadra muito grande, inclusive com pesquisadores, com padres, com uma série de situações, e para quem ia fazer uma simples expedição na Índia, isso realmente é um aspecto muito interessante, tá? Então, dentro da nossa configuração, o nosso processo político surgiu com o descobrimento do Brasil, sendo que em 1492, Cristóvão Colombo já tinha descoberto a América, tá?
esse processo justamente de descoberta da América, 1492 até 1500, deu uma defasagem aí de 8 anos, e o intercâmbio entre Portugal e Espanha é muito grande. Então, na realidade, o descobrimento do Brasil, a gente inclusive vai se aprofundar num programa especial para vocês, nós iremos falar sobre o trabalho todo que foi feito por Pedro Álvares Cabral, tá? Foi realmente um trabalho muito bacana. Então, Pedro Álvares Cabral, né, no caso, foi o primeiro político que esteve aqui, que pisou aqui no nosso país, e foi dado o nome, né, de primeira mão, o nome que hoje é o nome de Brasil. O nome Brasil realmente tem uma conotação com a estrutura do pau-brasil, tá? Mas o nome Brasil realmente tem outro tipo de, né, denominação já muito antiga, tá? Que na realidade tem um caráter muito interessante. Então, através realmente da descoberta do Brasil, personalidades começaram a construir o nosso país, tá? Então, daqui a pouco a gente vai passar personalidades tal qual Padre Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, um cacique aqui, Tibiriçá, né? Que através de um trabalho junto com o João Ramalho, principalmente aqui na nossa região, tá? Fez realmente um trabalho interessante de guarda aqui da capela e do local que foi criado em São Paulo. E nós tivemos outras personalidades, tá? Estamos aguardando a produção através das imagens. Nós tivemos personalidades tal como Zumbi dos Palmares. O Brasil, logo quando foi descoberto, necessitava de uma mão de obra. E os portugueses, como já tinham no caso, né, a civilização na África, eles começaram a trazer os negros aqui para trabalharem, né, na lavoura, para fazer o trabalho braçal, né, para, no caso, os colonizadores daquela época. Então, muito cedo já surgiu a figura, né, de Zumbi dos Palmares, que era justamente aquele que já tinha o sonho de libertação dos escravos, tá? Nós tivemos também na área indígena, né, uma grande personalidade brasileira, tá? A produção agora iniciou a reprodução dos slides, né? Então aí vocês estão com o slogan, né, aí da TV. Então está aí, Pedro Álvares Cabral, ali nós temos a nova vinheta da TV, que foi criada aqui pelo nosso, né, produtor aqui, o Jason, tá? Muito bacana. E aí estão os primeiros grandes brasileiros, Padre Anchieta, tá? O Padre Manuel da Nóbrega, entendeu? Aqui de São Paulo, que criaram essa grande cidade. Aí nós temos o cacique Tibiriçá, né? Outro grande participante também, né? Nós temos aí João Ramalho, que teve um papel importante da guarda aqui, principalmente do início de São Paulo. Zumbi dos Palmares, né? Um outro grande líder também, né? Da raça negra, que bem cedo já brotou, né? E aí o indígena que eu ia falar é o Ajuricaba, né? Que atua mais na região da Amazônia. Então isso, pessoal, são brasileiros que fizeram realmente, através do seu trabalho, do seu esforço, que construíram a história desse país, tá? Então essas personalidades, elas têm que ser referenciadas pela nossa juventude. A nossa juventude hoje, ela fica muito, né, voltada para o exterior. Existem coisas fantásticas no exterior? Existe. Nós temos, inclusive, países de primeiro mundo que ensinam muito. Aí nós temos na tela uma outra personalidade, que até filme foi feito para ela, Chica da Silva, uma escrava que através do seu carinho, do seu relacionamento, né, no caso, na época, se tornou realmente uma pessoa que teve uma influência na sociedade muito grande, né, negra, tá? Também está sendo referenciada aí. Aí nós temos o grande Tiradentes, aquele que em 1700, né, e 80 aproximadamente, já tinha o sonho da liberdade, ou seja, nós tínhamos aqui mais ou menos 200 anos aproximadamente, né, de colônia, e ele já tinha o sonho da libertação, tá? Então, Tiradentes realmente pessoa fantástica.
A grande mudança de paradigma no Brasil foi essa personalidade que vocês estão vendo, que foi Dom João VI. Dom João VI veio para o Brasil, né? E, no caso, trouxe uma nova maneira, né? A partir da colônia, que o Brasil era uma colônia. No caso, Portugal estava passando por uma fase muito complicada, porque aquela época era a época de Napoleão. Napoleão realmente estava, né, dominando a Europa. E o grande, né, divisor de água aqui para nós no Brasil foi Dom João VI, porque ele trouxe praticamente toda aquela estrutura de reinado que existia lá em Portugal. Tá? E o Brasil começou a dar saltos de qualidades, através do Banco do Brasil, através, né, da própria estrutura, né, que ele trouxe de lá, de Portugal, abertura dos portos. Então está aí, né? Dom João VI, né, essa figura realmente que mudou os paradigmas. E depois nós tivemos aí o filho, no caso de Dom João, Dom Pedro I, que participou da independência do Brasil, um dos artífices da independência do Brasil, que foi aí, no caso, José Bonifácio, né? Então, essas figuras, pessoal, são personalidades brasileiras que construíram a nossa história, né? E nós temos que referenciar, porque foi através do trabalho desses homens, dessas mulheres, que hoje nós chegamos, né, no estágio que nós estamos. Aí foi um outro grande revolucionário, né? O Frei Caneca também, lá em Pernambuco. Essas pessoas já tinham ideais muito grandes, de brasileiros. Aí nós temos Anita Garibaldi, né? Anita Garibaldi, que é referenciada no Sul, praticamente como uma santa também, pessoas que construíram. E nós temos na tela agora uma das pessoas que realmente fez um trabalho fabuloso e, quiçá, naquela época tivesse seguido a mentalidade desse homem, que é justamente o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um empresário visionário naquela época, mas infelizmente alguns detalhes, né, que aconteceram direcionaram o desenvolvimento do Brasil para um outro segmento. Aí nós tivemos também, né, a figura de Dom Pedro II. Dom Pedro II, né, no caso filho de Dom Pedro I, que esteve relacionado também próximo da nossa proclamação da República, tá? E uma personalidade feminina, né, que era filha de Dom Pedro II, Princesa Isabel, que foi aquela que deu a liberdade para os escravos do Brasil, mas é uma liberdade assim muito comprometedora, porque você dá liberdade para as pessoas, né, e colocá-las na estrada é muito diferente. E nós tivemos também a imagem anterior de um dos maiores arautos da Revolução e da independência, aliás, da escravidão, que é José do Patrocínio. Então, pessoal, é lógico, a gente está passando as imagens um pouco rápidas, mas é para vocês perceberem que muitos brasileiros construíram esse país com muita dificuldade, com muito afinco, para que nós tenhamos hoje, né, uma política realmente mais madura. E a gente passa um momento realmente muito comprometedor, né? Aí está no vídeo outra personalidade fantástica, Rui Barbosa. Depois, em outros programas, mais para frente, a gente vai falar individualmente sobre algumas dessas personalidades brasileiras. Vamos valorizar né, as nossas inteligências. E aí foi o primeiro presidente, quando foi proclamado, né, a República, em 1889, né? O Marechal Deodoro, né? Então eu coloquei como exemplo os dois primeiros, no caso, generais que foram os primeiros presidentes do Brasil, o general, no caso aí, né, Teodoro da Fonseca, e aí é o Floriano Peixoto. E aí passou-se todo um processo, Brasil, né, que a gente, no caso, vai explicar para vocês também na segunda parte. Em 1891, a maioria das pessoas não sabe que essa Missão Cruz, que está aí referenciada, no caso, na tela, saiu do Rio de Janeiro, foi através de um processo astronômico e foi até onde hoje foi construído Brasília. Nós faremos um programa especialmente falando sobre isso, sobre o projeto que tem de Brasília numa capital da nova era, tá? Então, pessoal, nessa nossa primeira parte, nós mostramos, é lógico, né, muito rapidamente, algumas personalidades.